Ao contemplarmos São José, entramos um dos mistérios mais profundos da vida cristã, o mistério de um homem escolhido por Deus, não para falar muito, mas para sustentar tudo. Sua missão não foi de brilho exterior, mas de um fundamento invisível e sobrenatural. E justamente por isso, a devoção a São José é essencial a cada um de nós. Na vida de São José, nada foi por acaso. Ele foi preparado desde toda a eternidade para ser o guardião dos maiores tesouros de Deus, Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. Nos recorda São Bernardino de Sena, quando Deus escolhe alguém para uma missão, concede-lhe todas as graças necessárias para cumpri-la perfeitamente. Assim, São José recebeu uma dignidade única. Ele foi verdadeiro pai segundo a lei, esposo verdadeiro da Santíssima Virgem e chefe da Sagrada Família. Não apenas um cuidador, mas participante real do plano da nossa redenção. E nos recorda e afirma o Papa Leão XIII, José foi constituído Senhor da casa divina como esposo de Maria e pai putativo de Cristo. Isso nos leva a compreender, honrar São José não é a nossa uma devoção secundária, mas justamente é penetrar no coração do plano de Deus. O Evangelho nos fala e chama José de justo, mas o que isso significa? Justo é aquele que vive totalmente voltado para Deus. Quando José descobre o mistério da gravidez de Maria, ele não compreende, mas também não julga. Ele ama em silêncio, sofre em silêncio, decide em silêncio, mas justamente no silêncio ele foi capaz de agir com misericórdia. Então Deus lhe fala e ele obedece. Nos diz também São João Crisóstomo, José mostrou-se justo porque uniu a prudência à caridade. Quantas vezes nós queremos entender tudo e fazer tudo antes de obedecer a Deus? São José nos ensina o contrário. Primeiro devemos confiar na providência divina, depois, em último lugar, compreender os planos de Deus a nosso respeito. São José não pronunciou palavras registradas na Escritura, mas a sua vida fala mais alto do que muitos discursos. E comenta também o Papa Bento XVI. O silêncio de São José está cheio de escuta e de ação. Não é um silêncio passivo, é um silêncio que trabalha, que protege e que vigia. Em Nazaré, São José santificou o cotidiano, o trabalho, o esforço e a rotina. Ele fez do ordinário um caminho de santidade. E aqui nós podemos aprender uma lição profunda. Não precisamos de grandes feitos extraordinários para sermos santos. Precisamos, pelo contrário, de fidelidade nas coisas pequenas. Nós chamamos também de São José o terror dos demônios, como diz a tradição da Igreja, e o invoca como o terror de todos e para todos os demônios. Isso não é, de modo algum, exagero. Ele foi guardião daquele que esmagou a cabeça da serpente, o demônio, Satanás. Onde está São José, está uma ordem de Deus. Onde está a obediência, o demônio não tem espaço. E nos diz Santa Teresa de Jesus, nunca conheci alguém verdadeiramente devoto de São José que não avançasse na virtude.
O demônio teme almas humildes, obedientes e puras. Exatamente assim como nós encontramos as virtudes em São José. Por isso, invocá-lo é proteção real, especialmente nas tentações, nas crises familiares e espirituais. Ele é também chamado de patrono da Igreja em tempos de crise. Foi assim chamado e proclamado pelo Papa Pio IX como patrono de toda a Igreja em tempo de grande turbulência. E hoje sabemos que não é diferente. A Igreja atravessa desafios, perda de fé, confusão moral, ataques à família, e Deus nos aponta novamente para José. Diz o Papa São João Paulo II, assim como José cuidou de Jesus, José continua a cuidar do corpo místico de Cristo. Ele protege a Igreja não com barulho e muito menos com soluções práticas e lógicas, humanas, mas com sua poderosa intercessão. São José também é chamado de defensor das almas na hora da morte. Uma das ações e devoções, portanto, mais consoladoras que nós podemos ter é confiar a São José à hora da nossa morte. Ele morreu nos braços de Jesus e Maria. Por isso, ele é chamado de padroeiro da boa morte. E afirma o Papa Bento XVI, não há dúvida de que São José assiste de modo especial aqueles que o invocam na hora final, ou seja, na hora da morte. E também nos ensina Santo Afonso. Quem ama José não terá, portanto, uma morte terrível, mas sim uma morte serena. Irmãos, pensemos seriamente nisso. Todos nós morreremos. A questão não é ser, mas como. E se São José é o grande intercessor para este momento, nós devemos sim invocá-lo durante toda a nossa vida e, sobretudo, na hora da nossa morte. Nós podemos, prezados irmãos, compreender também com um excelente caminho espiritual a vida de São José, em analogia à vida de José do Egito. Tanto José do Egito quanto São José exercem um poder que, à luz da fé, é participação no poder de Deus, e isso nos leva diretamente ao sentido profundo do termo grego kratos. Todos nós somos acostumados a dizer pantocrato, ou seja, pantocrato é nosso Senhor, onde ele parece glorioso, coroado de glória, sentado com um livro na sua mão e a outra a nos abençoar. Pan quer dizer tudo e kratos, ou seja, ele tem o poder soberano e absoluto sobre todas as coisas. O termo grego kratos justamente significa poder, domínio. Este termo grego, na Sagrada Escritura, recolhe e recobre um especial significado. A palavra kratos não significa apenas força, mas poder eficaz, domínio que realiza aquilo que quer, autoridade que se manifesta concretamente. Por exemplo, São Pedro escreve na sua epístola: a ele seja dada a glória e o império, kratos, pelos séculos dos séculos. Ou seja, não é um poder abstrato, é um poder que age, que sustenta, que governa. Pois dessa forma Cristo sustenta o mundo inteiro pelo poder das suas mãos. O kratos, o poder que José do Egito, que recebeu justamente das mãos de Deus, era um poder delegado. Na história de José do Egito, nós vemos um exemplo claro deste kratos como poder, como uma autoridade que foi a ele delegada. O faraó lhe diz: somente no trono serei maior que tu. José recebe um poder real. Ele governa, administra o Egito, salva povos da fome. Seu poder, portanto, é visível, estrutural, político, mas não é autônomo, ou seja, ele recebe de outro.
Ele o recebe e o exerce em nome de outro. Aqui aparece um princípio essencial. O verdadeiro poder, na lógica bíblica, é sempre recebido e ordenado ao bem. Em São José, que recebe este mesmo Kratos oculto e espiritual, ao contrário de José do Egito, acolhemos, portanto, e olhemos para São José. Ele também recebe um poder do alto, mas infinitamente mais alto, mas embora invisível. José do Egito se revestia das mais pomposas roupas e vestes. São José é apenas um humilde carpinteiro. São José exerce uma autoridade quase que invisível. A sua autoridade sobre a Sagrada Família, sobre Nossa Senhora e Nosso Senhor, ele tem a missão de guardar o Redentor do universo e também ele cuida de Nossa Senhora. Diz o Papa Leão XIII, Deus confiou a José seus maiores e mais preciosos tesouros. Aqui está o ponto central. O poder, o Kratos de São José, não é político e muito menos visível, é, pelo contrário, invisível e salvífico. Ele não governa o império terreno, mas participa diretamente do mistério da encarnação e da nossa redenção. O paralelo teológico entre os dois Josés, que a tradição sempre serviu e viu em José do Egito uma figura como um tipo de São José, o esposo da Santíssima Virgem. Mas o paralelo é profundo. José do Egito guarda o pão material. São José guarda o pão da vida, o Cristo. José do Egito salva os povos da fome. São José coopera na salvação das almas. José do Egito recebe o poder do faraó. E São José recebe a autoridade do próprio Deus. José do Egito exerce um poder visível e prefigura dessa forma a providência. E São José exerce sobre as nossas almas um poder oculto e sobrenatural e realiza também em nós a sua providência. Ambos recebem um Kratos delegado, mas em níveis diferentes. José do Egito, pela ordem natural e histórica, e São José, pela ordem sobrenatural e redentora. Mas devemos, prezados irmãos, identificar de onde que emerge e surge o poder de José dos dois. Aqui está, portanto, o ponto mais profundo. Nenhum nem outro buscou o poder, ambos foram exaltados por sua fidelidade. Isso ecoa o hino de São Paulo sobre Cristo. Humilhou-se, por isso Deus o exaltou acima de todas as coisas. O verdadeiro poder, Kratos, nasce da obediência. José do Egito estava preso. São José foge, portanto, da autoridade para salvar o próprio Filho de Deus. José, portanto, São José, exerce sobre a Igreja e sobre as nossas almas um poder sobrenatural. Se São José teve autoridade sobre Cristo na terra, não por natureza, mas por missão, então nós compreenderemos por que a Igreja o invoca como patrono. O Papa Pio IX, portanto, declarando São José como patrono da Igreja, ele vai esclarecer a nós que o poder, que o Kratos de São José, ele continua pelos séculos como proteção da Igreja, pela intercessão pelas almas e também a assistência na hora da nossa morte. Esse poder, prezados irmãos, não é visível, mas é real e muito eficaz. É um verdadeiro Kratos espiritual. Nós podemos aplicar, portanto, este poder de São José à nossa vida cotidiana. Portanto, o mundo busca o poder como domínio. Deus, portanto, pelo contrário, revela-se o poder como serviço. O Kratos de Deus se faz pela obediência, pela humildade e pela fidelidade escondida, onde somente Deus vê no oculto. São José nos ensina que o maior poder na Igreja
não é o de quem aparece, mas o de quem sustenta a vida do povo de Deus. Nós podemos então dizer que José do Egito é a imagem do poder que salva corpos. São José é guardião do poder que salva as nossas almas. E ambos revelam que o verdadeiro Kratos, o verdadeiro poder, não consiste em dominar, mas em cooperar em nós com a graça e a vontade santíssima de Deus. Por isso, nós podemos rezar com confiança: ó São José, participante do poder de Deus, guardião da Igreja e defensor das nossas almas, exerça sobre nós o seu santo cuidado e conduz as nossas almas à eterna salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.